Um trabalhador aciona o êmbolo e, instantes depois, uma grande explosão sacode a pedreira. Quando a poeira baixa, os 3 trabalhadores da pedreira veem a pilha de rochas que removerão nos próximos dias e semanas. Mas então eles notam algo estranho. Ali, na rocha recém-exposta, há uma abertura. Os 3 homens ficam na entrada da caverna anteriormente escondida. Eles colocam suas cabeças para dentro, mas está muito escuro para ver muita coisa, exceto pelo fato de que o túnel na rocha se estende por pelo menos alguns metros antes de virar e impedi-los de ver mais adiante. Um trabalhador da pedreira bate nas costas do colega e o desafia a entrar para verificar. De jeito nenhum, diz ele ao puxar a mão da parede da caverna, agora coberta por uma gosma nojenta. É repugnante. Os outros 2 riem dele. Se são tão corajosos, por que não vão verificar? Os 2 param de rir e se encaram. Quem imaginaria que a situação se voltaria contra eles? Mas eles não vão recuar. Um dos 2 tira uma lanterna e eles entram na caverna enquanto o terceiro espera do lado de fora. Ele observa enquanto os 2 somem na caverna, sumindo atrás da curva. O chão da caverna, como as paredes, é coberto por uma substância úmida e levemente pegajosa. Eles meio que esperavam que a caverna terminasse logo após a curva, mas agora eles podem ver que ela continua, não apenas a outra curva, vários metros à frente deles, mas à medida que avançam para o interior, eles descobrem que também existem caminhos ramificados. Isso pode ser só o começo de um grande sistema de cavernas. Não dá para saber até onde isso pode chegar. Melhor voltarem à entrada antes de se perderem. Eles se viram para voltar à entrada, mas espere, o que foi aquilo? Eles se viram, parecia que havia um barulho atrás deles, mas não há nada lá, apenas o corredor vazio. Devem estar ouvindo coisas, precisam sair daqui rápido, vamos embora. Quando eles se viram para sair, porém, algo acontece. Com um som nojento de esmagamento, as paredes do túnel se fecham ao redor deles. Ele corre até o corredor fechado e bate na parede úmida e macia, mas não obtém resposta. Mas então ele ouve algo. Foi um grito? Ele também percebeu algo mais. Mesmo sem a lanterna, ele ainda vê. Embora fraca, as próprias paredes parecem estar produzindo uma pequena quantidade de luz. Ele grita que vai buscar ajuda e que seu amigo deve se segurar e não se mover. Ele vai tirá-lo de lá, mas não sabe se pode ouvi-lo. Ele retorna devagar pelo caminho que acha ser o certo, mas a caverna parece diferente. Ele está fazendo curvas que não se lembra de ter feito na curta viagem deles. Ele já deveria estar na entrada, mas agora há mais caminhos bifurcados. Na pouca luz, talvez ele só esteja confuso. Ele está ouvindo ruídos também, sons úmidos, retorcidos. Ele tem que sair daqui. O trabalhador da pedreira chega a uma bifurcação no túnel e não tem ideia de qual é o caminho certo a seguir. Ele não se lembra disso de jeito nenhum. Ele chama pelo túnel, mas não há resposta para seus gritos. Ele ouve mais daqueles sons úmidos e estalantes atrás dele, no entanto. Precisa seguir em frente. Eeny, meeny, miny, moe, túnel da esquerda. Ele segue pelo caminho, vira a esquina e encontra outra bifurcação. O que está acontecendo aqui? Ele tem que escolher. Eeny, meeny, miny. Ele grita quando algo sai do túnel em sua direção. Fora da caverna, o trabalhador da pedreira está nervoso. Ele pega uma lanterna e ilumina o túnel, mas não vê mais do que antes. Ele pergunta se estão bem, mas só recebe silêncio. Ele se vira para trás, olhando para a pedreira vazia. Eles são os únicos trabalhando no local naquele dia. E se não voltarem ao trabalho logo, haverá algumas perguntas irritadas sobre por que passaram o dia brincando dentro de uma caverna. Apesar de odiar, ele precisa entrar e tirá-los de lá. Ele entra na caverna e contorna a primeira curva. Ele também percebe o quão estranhamente pegajoso e viscoso é cada superfície, mas ele precisa continuar. Talvez eles estivessem feridos e precisassem de sua ajuda.
Ele contorna outra curva e avista algo, um par de pernas se destacando na próxima curva. Seu amigo deve realmente ter se machucado. Ele corre até o colega ferido e se ajoelha ao lado dele. Ele desmaiou no chão e tentam acordá-lo. Você está bem? O que houve? Seu amigo geme, mas não abre os olhos. Ele geme de novo e o sangue jorra da boca. O trabalhador da pedreira recua, assustado com o amigo. Quando ele percebe algo, o estômago do amigo está se mexendo. Ele se inclina para perto. Ele pode ver protuberâncias inchando e se movendo ao redor do seu abdômen. A Fundação SCP logo soube dos relatórios preocupantes e agiu rapidamente para comprar a pedreira e as terras circundantes. Quem soube dos trabalhadores desaparecidos foi anistiado e o acesso à área da pedreira passou a ser rigorosamente controlado. A caverna descoberta foi chamada SCP-2385, mas a Fundação precisava entender do que se tratava. Após a construção do posto de pesquisa sobre a entrada, a investigação do estranho sistema de cavernas anômalas pôde, enfim, começar. D-1-14-24, da classe D, entra primeiro na caverna, equipado com câmera no ombro, pistola Ruger LC, 9 facão e ração para uma semana, pois não se sabia o tamanho do sistema de cavernas. D-1-14-24 avança para golpear a caverna e imediatamente relata as mesmas condições que os trabalhadores haviam experimentado, que as superfícies da caverna eram macias, úmidas e um pouco pegajosas, e também que pareciam ter um brilho quase imperceptível. D-1-14-24 entra na caverna, mas não encontra sinais dos trabalhadores, mesmo tendo sido relatado um corpo perdido perto da entrada. Ele recebe ordens para continuar mais fundo na caverna e comunica pelo rádio que as paredes não estavam estáveis. Ele passaria por aberturas nas paredes que se fechariam ao passar. Em mais de uma ocasião, ele viu novos caminhos se abrindo também. E esses não pareciam ser causados por desabamentos ou outras atividades geológicas. As paredes pareciam vivas. Mas as paredes eram o único sinal de vida que ele conseguia encontrar. Ainda não havia evidências dos trabalhadores desaparecidos ou do que poderia ter levado eles. Depois que D-11-1424 vira a esquina, ele percebe algo à frente. Não é um dos trabalhadores, é uma criatura, e uma que parece com nada que ele já viu antes. A criatura no chão da caverna lembra um verme gigante, com vários metros e uma cabeça humana, grotesca e sem pele. Assustado com a visão da criatura grotesca, D-11-1424 tenta fugir, mas já é tarde. O verme o viu e avançou rapidamente em sua direção, deslizando pelo chão úmido da caverna. D-11-1424 escorrega e cai no chão. Sua câmera montada no ombro é derrubada de seu corpo e fica voltada para uma parede, deixando os pesquisadores que monitoram a transmissão com nada além do som de seus gritos. Após perder contato com o pessoal da classe D, a Fundação decidiu que a próxima expedição ao sistema de cavernas, devido às criaturas hostis, seria feita sem humanos. A missão foi autorizada e, 2 meses depois, um drone A-47 foi enviado à caverna. Como D-1-1424 e os trabalhadores da pedreira já viram, sua câmera registra passagens abrindo e fechando nas paredes de rocha. Ao avançar, avista as criaturas semelhantes a vermes com rostos humanos sem pele, agora designadas pela Fundação como entidades SCP-23851. A 47 logo descobre algo surpreendente sobre esses organismos bizarros. Eles parecem ser gerados direto das paredes da caverna. Ao entrar em uma enorme sala da caverna, a 47 registra com sua câmera mais de uma dúzia de 2.385-1S crescendo nas paredes e teto, em diferentes estágios.
Alguns tentam atacar A40 e 7 e o drone ao passarem, mas não conseguem alcançá-los. Há exemplos maiores dos vermes na sala também, e estes também diferem levemente na aparência, com um crescimento fibroso sobre os olhos. Os pesquisadores presumem que essas entidades são diferentes o suficiente das versões menores para que mereçam sua própria classificação, e são designadas como entidades SCP-2385-2. Felizmente, para A40 e 7, esses espécimes maiores, que chegam a 4 metros, são bem mais dóceis que os menores e ignoram A47 ao passar. A47 descobre outra informação chocante sobre essas criaturas semelhantes a vermes. São canibais. Sua câmera envia imagens para a equipe de pesquisa de uma entidade 2385 se alimentando de outra menor. Parece que eles comem suas presas inteiras depois de desencaixar suas mandíbulas grotescas. O que está se alimentando tenta atacar o A40, e 7 com sua cauda, mas não consegue alcançá-lo com metade de outra instância em sua boca, e o drone continua a se aprofundar na caverna. Quando o A47 entra na próxima câmara, uma instância de 23851, crescendo do teto, cai diante dele, impedindo o drone de contorná-la na estreita caverna. O A47 rapidamente se vira para procurar outro caminho, mas sua câmera capta o fechamento do corredor à sua frente. O A47 está preso. A entidade 2385 avança e ataca o drone, mordendo e golpeando com sua cauda poderosa. Tenta consumi-lo, mas não consegue engolir o drone volumoso e o deixa danificado para morrer, deslizando mais fundo na caverna. O drone avariado fica imóvel no chão da caverna por várias horas, sua câmera transmitindo até que a última de suas baterias, finalmente, está prestes a se esgotar. Pouco antes de parar de enviar sinais ao posto de pesquisa, ele detecta algo. A parede ao lado de A4, 7 se abre, e duas das maiores entidades SCP-23852 emergem do novo corredor. Uma delas se aproxima de A40 e 7, enquanto a outra sonda a parede ao lado com a cabeça. As maiores entidades parecem conseguir criar novos caminhos, ou abrir passagens entre os já existentes na caverna. Com sua última carga, A40 e 7 envia uma visão notável. Do buraco feito pela entidade 2385-3 surge D11-1424. Ele está sujo, desgrenhado, com barba de 1 mês e brandindo um facão. A entidade -2 abre a parede e o grupo estranho sai. É a última coisa que a A40 e 7 transmite de volta para a Fundação. 2 meses depois, após várias missões fracassadas, houve um sucesso. Uma instância de SCP-2385-2, encontrada próxima à entrada, foi recuperada, levada ao laboratório da Fundação e recebeu uma câmera cirurgicamente implantada na cabeça. A entidade, chamada Sujeito Alfa, foi anistiada e liberada para as cavernas de 2385, permitindo aos pesquisadores monitorar seu comportamento em seu ambiente. Os pesquisadores viram Sujeito Alfa explorar as cavernas e parar em outra sala com versões jovens de 23851. A entidade maior se aproximou de várias, esfregou o rosto nelas e seguiu, o que parecia acalmar as versões menores agressivas. Sujeito Alfa avista um grupo de instâncias de 2385, um comendo 123852, morto nos túneis. Quando os 2385-1 não conseguem engolir a presa, enterram-se nela e a consomem por dentro. Eles estão distraídos comendo e não percebem o Sujeito Alfa, que passa sem ser notado. Depois, Sujeito Alfa encontra outras 2 entidades,
2385-2 e os três passam a viajar juntos pelas cavernas. Eles são atacados por um menor 1, mas o grupo o imobiliza no chão com mordidas e caudas, permitindo que o sujeito alfa o acaricie. Assim como com os que nascem da parede, isso acalma a criatura, mas há outro efeito. Conforme a entidade 2-385, fica mais dócil, crescimentos fibrosos semelhantes aos das entidades. 2385, 2 surgem sobre seus olhos. Os 2385, 2 são criados assim? O grupo de traço 2, S, segue pelos túneis, frequentemente parando para cutucar as paredes e abrir caminhos. Parece que eles estão procurando algo, olhando ao redor de cada nova sala que entram antes de seguir em frente. Eles encontram algo, mas não era o que buscavam. Eles entram em outra seção da caverna e encontram a maior entidade SCP, 2385-21 já registrada, bloqueando o caminho. Tem tamanho similar aos traço 2, com mais de 7 metros e cerca de 400 quilos. Parece muito hostil, mas os traço 2 sabem instintivamente que só podem seguir em frente passando pelo enorme traço 1. O trio encosta suas cabeças juntas, como se estivessem dizendo um último adeus, antes de um dos traço 2 avançar diretamente. O traço 1 ataca e o derruba rápido com sua cauda e mandíbulas fortes. Ele se alimenta do traço 2, dando à sociedade anônima e ao único companheiro tempo para passar. Enquanto a dupla agora se move, o outro é atacado, de um túnel lateral, por um grupo de traço 1 de tamanho regular, mas ferozes. Sociedade Anônima não pode ajudar. Acelera o passo e segue, mas ao virar a esquina, encontra outra grande instância de traço 1. Ele vira em um túnel lateral para evitá-lo, mas se encontra em um beco sem saída. Ele toca a parede enquanto o traço 1 se aproxima, mas nada acontece. Ele se vira, resignado, enquanto o traço 1 o ataca. Nesse momento, algo surge no túnel em direção a eles. É o de 1424, avançando com o facão erguido, cabelo e barba longos e selvagens. Ele começa a salutar contra a grande entidade Dash One, atacando-a com seu facão até que finalmente ela morre. Com a entidade morta, ele se ajoelha ao lado de Sociedade Anônima e acaricia sua cabeça calmamente. Ei, pequenino, você está bem? Ele pergunta acariciando o 2385-2. Você está bem. Levante-se e venha comigo. Sociedade Anônima enfrenta suas lesões, mas acompanha D-11-1424 pelos túneis que para em um ponto para cortar e comer parte das paredes carnudas. Os túneis levam a uma grande sala semelhante ao restante das cavernas, mas com uma enorme esfera brilhante no centro. É uma esfera de luz Kentia, com cerca de 10 metros de diâmetro. O The Class diz para a Sociedade Anônima e aponta na esfera, tudo bem. Sociedade Anônima se aconchega em D-11-1424, talvez agradecendo por salvar sua vida e parece saber o que fazer. A câmera mostra que ele começou a rastejar em direção à esfera e, após uma breve pausa, começou a se empurrar para dentro. A câmera captou a luz brilhante da esfera, engolindo Sociedade Anônima, e sua câmera antes da transmissão ser interrompida. A Fundação SCP descobriria mais tarde que, no mesmo dia, na cidade de Elgin, Illinois, uma mulher local foi admitida no hospital após reclamar de dores abdominais. Os médicos realizaram uma cirurgia de emergência e encontraram algo que não esperavam. Uma microcâmera alojou-se em seu corpo e, após investigação, descobriram que tinha o mesmo número de série da implantada em sujeito alfa. Após o evento, o SCP-2385 antes Euclides foi reclassificado como Keter, um local de observação
foi construído na pedreira, e não são permitidas mais expedições humanas para dentro. Em uma boa notícia, algum tempo depois, o D11 1424 finalmente emergiu do sistema de cavernas. Foi reconduzido à custódia da Fundação SCP e segue em missões exploratórias para a Fundação até hoje. Agora vá e assista SCP-002, a Sala de Estar, para descobrir sobre outro local bizarro que pode ser mais do que aparenta. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma anomalia enquanto exploramos os arquivos classificados da Fundação SCP.